torna. A lógica é brutal. Qual que é o papel das igrejas? Você está falando de igreja boa, que são a minoria da minoria? Uma igreja boa, ela te auxilia na jornada espiritual, mas ela não te dá a sabedoria que você conquista lendo a Bíblia e buscando a verdade, através de você mesmo, tá entendendo? Então, as igrejas boas, elas servem como referencial. Fala galera, vídeo novo começando e antes já deixa aqui o seu like e se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. É isso, até mais. Macedo é um dos maiores empresários que tem no país. Sei lá o que o pastor está fazendo com o meu dinheiro, você não tem nada que saber. Isso é problema do pastor, do bispo, ou da igreja, da instituição, isso é problema dele. A mesma coisa, você paga imposto, se o governo rouba o seu imposto, etc., isso é problema dele. Eu preciso com urgência de 7.000 pessoas com R$1.000. Portanto, eu preciso de 7 milhões de reais. Nunca mais você vai andar, nunca mais você anda. Até você voltar aqui e respeitar o profeta. Se eu sou homem de Deus, ele está amaldiçoado. Vai pra mim. Eu sei que hoje em dia o que está na moda nas igrejas é o famoso Evangelho da Prosperidade, onde ofertas, dízimos e, entre aspas, sementes financeiras seriam como investimentos espirituais. Quanto mais o fiel dá para a igreja, mais receberá de volta em forma de prosperidade material. O tanto que os caras distorcem isso aqui, ó, para criar esses cultos e tirar dinheiro dos tontos. Eu pago R$500 de aluguel. Eu vou oferecer uma semente de um aluguel para que o Senhor possa abrir a porta para eu ter a minha casa própria. Então você pode pegar esses R$500 e dividir de abril até dezembro. Vocês aí, quero ver, ó. Lembra atrás. Hoje eu sou da tropa. Apesar das igrejas atuais demonstrarem festas, celebrações e palavras de encorajamento, algumas parecem até mesmo um show de rock, né? A Bíblia é, quer você aceite ou não, um dos livros mais sombrios já escritos pela humanidade. Jó, por exemplo, em um único dia, perdeu todas as suas riquezas. A maioria dos pastores aí, os mentirosos, eles tratam a Bíblia como um livro do Robin Hood. Totalmente romantizado. É só festa. Sendo que é o oposto, né? Os caras acham que a história da Bíblia é uma história bonitinha aí. Cheia de metáforazinha. Todos os seus filhos morreram. Logo depois, ele foi atingido por uma doença que cobriu seu corpo de feridas dolorosas. Não conseguiu a famosa suportar a coceira leprose. e a dor. Jó pegou um caco de cerâmica e começou a raspar suas próprias chagas. Imagina o quão brutal é essa imagem. Um homem sentado no pó, se arranhando com pedaços de vidro, e no auge de sua dor, até sua esposa virou contra ele, falando para ele amaldiçoar o seu Deus e dar um jeito de morrer. Você tem noção o que é coçar tanto a sua ferida, você coçar a própria ferida? Coçar tanto sua pele a ponto de você ferir a sua pele e continuar coçando isso? Você tá maluco? Chega um ponto que ele amaldiçoou o próprio nascimento. Ele estava em tamanho sofrimento que, para ele, seria melhor nunca ter visto a luz do sol do que passar por aquilo. Só 2 caras e pessoa na live, deve ser por causa do jogo do Corinthians. O povo é gado mesmo. Deus simplesmente não responde. Sai fora, os caras querem ficar falando que a culpa é minha, irmão. Sai de baixo. Sempre sobra pro Arthur do Pau e pro Super Xandão. Apenas o silêncio divino. Não preciso nem dizer que a narrativa bíblica é bem diferente do que vemos hoje. O próprio Cristo, que é a figura principal, teve uma das mortes mais dolorosas da história. Além dos açoites, zombaria, humilhação pública, ele ainda foi pregado em uma cruz por 6 horas, sendo considerada uma das mortes mais lentas e agonizantes da história. Mas esses são só exemplos que você pode dizer que está fora de contexto e que não contradizem o Evangelho da Prosperidade.
Bem, se você acha isso, talvez não tenha lido o livro de Eclesiastes. O livro de Eclesiastes você pai, a culpa foi é sua que me disse pra ter tradicionalmente família. atribuído Tá a vendo? ninguém mais, ninguém Puta menos merda. do que Salomão, o rei mais sábio de Israel. Ele que teve muitas riquezas, muitas mulheres e poder, basicamente tudo o que o homem deseja. Salomão tinha isso e mais um pouco. Mesmo assim, escreveu um dos livros mais sombrios da Bíblia. Eclesiastes não é um livro sombrio. Ele é entristecedor, desilusório, desencantado. É um livro que carrega o gosto amargo da frustração. Ele é melancólico, porque olha para a vida e só enxerga o desgaste do tempo. Ele é cético porque coloca em dúvida tudo aquilo que os homens consideram importante nessa vida. É perturbador porque não esconde a sensação de que talvez a existência seja inteiramente inútil. E, acima de tudo, é incômodo porque mostra a verdade que ninguém quer encarar, de que todo o esforço humano termina em pó. Muitas pessoas, quando atingem seu ápice, começam a perceber isso, que tudo o que mais desejavam nada mais é do que um material, e que legado, na verdade, é somente outra palavra para ego, porque daqui 100 anos você não vai mais existir. Look at this stuff. This is history here. You're history. This is garbage. I can say I bled for garbage. So this is meaningless. No, at one time it meant a lot. When you're just a young kid, this is everything to you. But then you realize your priorities change. And you just want your children to be happy and do nice things, and that makes you happy. This is nothing. This is just nothing, man. Antes de falarmos sobre o livro, eu gostaria de falar um pouco sobre Mike a Caverna Tyson de teve uma Platão. vida totalmente Eu já fiz um vídeo conturbada. somente sobre isso, recomendo muito que vocês vejam, mas eu vou resumir aqui porque faz parte do assunto. Ela se refere a homens acorrentados em uma caverna desde o nascimento. Eles nunca viram o mundo real. Tudo o que conhecem são sombras projetadas na parede diante de seus olhos. Para eles, aquilo é a realidade. Mas um desses prisioneiros consegue se soltar. Ele sai da caverna e, pela primeira vez, encara a luz do sol. A experiência é dolorosa. A luz o fere, a verdade queima, e cada passo em direção ao real é marcado por sofrimento. Porém, ele chega na parte de fora e vê a luz, vê o sol, vê a verdade. E quando volta para contar aos outros prisioneiros o que viu, eles riem dele e o rejeitam. Porém, eu vejo assim, esse seria o modelo perfeito. Porém, a gente está num mundo imperfeito. Estando no mundo imperfeito, infelizmente, a regra perfeita não funciona, muitas vezes. E nem todo homem vai ser que nem você, por exemplo, que se esforça. Tamo junto, M. Scott, tudo nosso, então, irmão. dentro desse ponto, muitas mulheres que eram abusadas ficavam presas no casamento justamente por não poder trabalhar. Sim. O que você acha disso? Não, totalmente errado. O casamento ele só dá certo quando é dentro da ordem bíblica. Um casamento forçado, que nem sei que você está falando, nunca poderia dar certo. Não tem como uma mulher ser mulher se ela for forçada a pertencer a um lugar que ela não pertence. Hoje, aí que vem. Hoje em dia, irmão, o que acontece? A gente sabe que a gente vive uma situação totalmente complicada e difícil. Uma moeda defasada. Geralmente, homens e mulheres trabalham e tá tudo certo. O que eu recomendo é, não se esqueçam de, em primeiro lugar, manterem os valores bíblicos ativos no coração de vocês. Ou seja, se a mulher tem que trabalhar e tem que exercer uma função masculina também, que seja até que o homem consiga ser um provedor e dar conta do recado. Para essa mulher poder focar apenas na parte de ser feminina. Entendeu? Eu na minha família teve, minha avó, irmão, minha avó cortava a cana, mais que os homens, cuidava da casa, matava os bichos pra fazer comida e ainda tinha tempo pra fazer filho. A minha mãe, ela trabalhou que nem uma condenada a vida inteira. Só que minha mãe trabalhou, ela não perdeu a feminilidade dela por isso. Quando ela casou, ela edificou o lar, fez o que a mulher tem que fazer. Tá entendendo? Meu pai tinha condição de ser um provedor, até a época que financeiramente ele quebrou.
Aí depois disso, aí minha mãe, nossa, ela passou um aperto financeiro terrível, né? Então teve as situações complicadas. Por erros que ambos cometeram no casamento deles também, né? Mas você tá entendendo como que é a questão? Então o modelo é esse. A vida não é fácil pra ninguém, irmão. É toda mulher que consegue ter um cara que dá conta financeira de cuidar, administrar uma casa? Não é. Então, é perfeitamente legítimo que ambos trabalhem, que ralem para poder aspirar a uma condição financeira melhor. E aí a mulher tem que ter essa sabedoria bíblica de permitir que o homem, quando possível, exerça ele apenas esse papel de ser o provedor. Ele só precisa de tempo, porque não é do dia para a noite que o homem consegue isso. E a mulher não pode se esquecer de ser mulher, de qual que é o papel real dela, entendeu? E aí, quando a situação se ajusta favoravelmente para um casamento do jeito 100% correto, ambos conseguem fazer isso. Tá entendendo? Então é assim, você pode ter certeza. Quando vocês encontrarem uma mulher de valor, vocês não precisam ficar desesperados pensando, eu preciso ter um monte de grana e cuidar financeiramente de tudo. Não pensa nisso, irmão. Porque a mulher, ela vai gostar de você já por saber que você é capaz, que você é um homem esforçado, disciplinado. Se ela precisar trabalhar, ela vai trabalhar por um tempo para ajudar na questão financeira, mas ela entende que isso só faz parte do processo. Ela não tá fazendo isso para competir com você, tá entendendo? Ela não tá fazendo isso para ganhar mais dinheiro do que você. Ela não tá fazendo isso porque ela quer ser a chefe da casa, porque não existe isso. Tá entendendo? A mulher certa não é assim. A mulher que tem valores bíblicos não é assim. Mulher de valor. Ela entende o processo das coisas. Então fica tranquilo, irmão. Isso daí é mais fácil de lidar do que vocês pensam. Platão queria mostrar a dor da busca pela verdade. Quanto mais nos aproximamos dela, mais ela nos destrói por dentro. Logo no capítulo 1, Eclesiastes diz algo que corta como uma lâmina. Porque na muita sabedoria há muito enfado. E o que aumenta a ciência, aumenta a tristeza. É um aviso que parece quase profético. Quanto mais você entende o mundo, mais pesado ele se torna. A lógica é brutal. Qual que é o papel das igrejas? Você está falando de igreja boa, que são a minoria da minoria? Uma igreja boa, ela te auxilia na jornada espiritual, mas ela não te dá a sabedoria que você conquista lendo a Bíblia e buscando a verdade, através de você mesmo, tá entendendo? Então, as igrejas boas, elas servem como referencial. Você ter a oportunidade, o privilégio de frequentar uma boa igreja, um padre bom, um pastor bom, seja lá o que for, que ensina a palavra bíblica do jeito mais imparcial possível, tentando apenas promover a verdade do que está escrito ali, pô, isso é um privilégio. Isso aí vai te ajudar, né, no seu caminho espiritual. Mas nunca deixe de ler a Bíblia e de interpretá-la, né, de se esforçar para isso. Mais você entende o mundo, mais pesado ele se torna. A lógica é brutal. Quando somos ignorantes, conseguimos nos contentar com sombras na parede, como os prisioneiros da caverna de Platão. Uma ilusão de segurança, prazer ou controle. Mas o conhecimento revela a verdade nua e crua. Todo esforço humano é passageiro, que a riqueza, o poder e o prazer são efêmeros, e que a morte é inevitável e igual a todos, do rei ao mendigo, tanto para modelos de primeira mão, quanto para aqueles que são considerados feios para a sociedade. Todos apodrecerão e se tornarão fétidos da mesma forma. Imagine a pessoa mais bonita e atraente que você já conheceu em toda a sua vida. Imagine a pessoa mais bonita, apodrecerão na terra. Em outras palavras, entender demais dói. Todo mundo já viu essa imagem aqui dos homenzinhos em cima do livro, né? Como se em certo ponto dessa jornada as coisas se tornaram horríveis. Claro, não até o final, a gente fala isso mais tarde. Mas em certo ponto da jornada pelo conhecimento, ele olha para o abismo. É algo sombrio, assustador, porque nos obriga a olhar para o mundo sem ilusões. O que vemos. E velho, depois que você desperta pra verdade, depois que você desperta espiritualmente, que as vendas dos olhos caem, que você despluga da Matrix,
é aí que você fica com desgosto de tudo mesmo. Não é conforto ou promessa. O mundo de felicidade, é uma mas farsa. a frustração e a vaidade de... Primeiro dia de live, primeira live, comecei falando isso. Sempre falo isso, né? O mundo é uma farsa. Essa foi uma das primeiras frases que eu falei na live, se não a primeira. E a última live será isso também. E no final, todo mundo vai perceber que o que eu falava era verdade. O mundo não passa de uma farsa. É o que sobra. Sobra nada. Tudo o que fazemos. No final não sobra nada. De vaidades. Tudo é vaidade. A gente Desde só aprende o primeiro mentira verso, só. O pregador nos joga numa realidade fria e desconfortável. Nada do que fazemos, nada do que conquistamos tem valor duradouro. Todo esforço humano, toda ambição, toda alegria ou prazer, por mais intenso que seja, se dissolve como fumaça no ar. A riqueza que acumulamos, o poder que conquistamos, as conquistas pelas quais lutamos, tudo desaparece diante do tempo e da morte. Então olhei para todas as obras que fizeram minhas mãos, e para o trabalho que tomei. E eis que tudo era vaidade, e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Que proveito tem o homem de todo o seu trabalho? O problema dos moleques é que eles querem achar uma mulher antes de tudo. Vocês querem agradar o Criador e ser bíblico. Até fazer isso não dá certo. Pois é. Pois é. E mesmo que você encontre uma mulher que seja boa, se você não tiver já os olhos corretos para enxergar o que ela tem de bom, não vai adiantar nada também. Você não vai saber valorizar. O trabalho que faz debaixo do sol. Uma geração vai e outra geração vem. Mas a terra... Eu, por exemplo, não curto muito ir, porém eu acordei para a verdade e estou tentando melhorar do jeito que posso. Ué. A igreja seria um refúgio? Eu acho que para muitas pessoas, para darem o primeiro passo no caminho da espiritualidade, ir para a igreja é uma coisa boa, desde que seja uma igreja legal, claro, não uma igreja fajuta, patética. Então eu acho que a igreja ela é boa, ela serve para várias coisas, mas ela não faz o essencial, mas nunca. A igreja não faz nada por você, tudo tá em você. Você falou aí que você não gosta muito de igreja. Quem disse que você tem que ir para a igreja, que é obrigação? O essencial é você buscar o Criador e conversar com Ele, pedir o auxílio para Ele te guiar através do que você lê na Bíblia. Você ter a capacidade de entender o que está ali. Entendeu? Para sempre permanece. E quando lemos essas palavras, não podemos deixar de pensar no mundo moderno. Hoje, milhões de pessoas passam seus dias sob o sol, correndo atrás de metas, cargos, status social, riqueza ou reconhecimento. Trabalhadores, estudantes, empreendedores, todos perseguindo algo que acreditam ser essencial. Mas Eclesiastes nos lembra que isso é uma ilusão. No final, a morte chega e todo o esforço, toda a glória, todas as posses não têm significado real. Já não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser também delas. Não haverá lembrança entre os que hão de vir depois. Já achou pesado? Calma que é só o início. O pregador continua. O que é torto não se pode endireitar. O que falta não se pode calcular. Que basicamente a pessoa não precisaria ir para a igreja. Mas por que a Bíblia fala que a pessoa tem que congregar? De novo isso aí. Exatamente o versículo, mas fala algo que a brasa fora da fogueira apaga, entende? Não seria basicamente para ir para um lugar onde a pessoa está se reunindo para... Só que você não precisa ir para um lugar, um templo. Congregar, a gente pode congregar aqui na live, virtualmente. Por exemplo, você pode congregar fisicamente. Dá um exemplo. Toda sexta-feira, às 6 horas da tarde, você tem amigos, que são pessoas que buscam o caminho da santificação, vocês combinam de se encontrar na sua casa. E vocês vão falar sobre a Bíblia. Vão conversar sobre o Criador. Vocês estão congregando. Se você vai numa igreja que você gosta, você está lá congregando. Tem igreja, irmão, que as pessoas estão lá, mas ninguém está congregando. É uma falsidade do caramba. Hipócritas. Deixa eu falar para você uma coisa. Até abaixar aqui. Congregar é, acima de tudo, um ato espiritual. Não é físico. Congregar é um estado de espírito. É uma conexão que você busca junto com outra pessoa em
enaltecer o Criador. Entendeu? Sabe quando Jesus passou pela terra e ele sentou na grama e as pessoas em volta dele, ele falando do Criador, e em sequência ele ensinou a rezar? Aquilo ali é um exemplo clássico de congregação. Eles estavam em alguma igreja pintada, lindíssima, de ouro? Não, estava congregando no meio da grama, cara. Entendeu? Cara, por que vocês não conseguem entender nada? Impressionante, tem tanta coisa complexa, cara. E vocês travam nas coisas mais simples. Pra você ter ideia, essa palavra congregar, o misticismo em volta disso, tanto que já vieram perguntar isso na live, e até hoje as pessoas não entendem. Uma coisa simples, cara. Não sabe até hoje o que é congregar, rapaz. Meu Deus, irmão. É impressionante como tem um turbilhão de pessoas que não sabem até agora isso. À primeira vista, parece apenas uma frase filosófica, mas é muito mais do que isso. É um golpe de realidade. O pregador está dizendo que há limites que não podemos ultrapassar, problemas que não podem ser corrigidos, feridas que não podem ser curadas. Essa ideia ressoa como uma frase poderosa apresentada no filme Corações de Aço. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo está cheio de... Mas eu tô começando a despertar sobre isso agora. Eu sou criado no tempo físico, vou falar igreja aqui, desde pequeno. E quando eu passo, por exemplo, umas 2 ou 3 semanas sem ir no templo, a minha mãe já enche o saco, já chega, pô, vai pra igreja, porque senão Jesus vai voltar a qualquer hora e tu vai ficar, e esse tipo de coisa, entende? Então eu tô querendo sair dessa alienação, sabe? Eu não acho que isso daí é alienação, cara. Você tá pegando pesado demais. Por que ir pra igreja é alienação? Se você tá indo numa igreja bacana, qual que é o problema? Que temor é esse que você tem na igreja? Você não gosta da igreja que você vai? Porque se você falar pra mim que você não gosta, aí beleza. Mas qual que é... Ô, rapaz, ó, vamos lá. Deixa eu falar, ó, vou tentar fazer, vou abaixar o Pix pra... Presta atenção. Quando eu falo que você tem que ler a Bíblia por conta própria, é porque isso é essencial. Buscar entender através da iluminação do Espírito Santo, pedir para o Criador te abençoar, para você entender a verdade por você mesmo, para não ser enganado por outros, que possam ser enganados também. Beleza. Isso quer dizer que você não tem que ir para alguma igreja? Não. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Quando você quer ser bom numa luta, você vai treinar sozinho na sua casa? Vai. Você vai virar o melhor do mundo treinando sozinho na sua casa? Não. Você não vai numa academia? Pois é. Você quer melhorar seus músculos? Você não vai pra academia de musculação específica? Pois é. Mas você também pode treinar na sua casa. Mas você vai na academia. Você não tem que ir pra escola? Às vezes você não vai pra universidade? Você não escolhe por ter vocação para ter uma profissão, você não tem que ir. Mas você também pode estudar na sua casa. Você tá entendendo, irmão? É a mesma coisa. Então, quando você tem uma boa igreja, aquilo é bom para te manter disciplinado. Não tem problema nenhum. Pelo contrário, ela agrega. O que você não pode fazer, que eu não recomendo que seja feito, é você anular a Bíblia e passar a vomitar apenas o que você escuta na igreja. Porque o cara que tá lá na igreja, ele pode ter todas as boas intenções do mundo. Mas e se ele prega errado e fala algo errado? E se ele tá contaminado pela mentira? Como que você vai saber? Se você não tem a lucidez bíblica, a sabedoria para entender. Entendeu? É isso, irmão. Cara, eu, de quando em quando, eu vou pra igreja porque gosto. Tipo assim, cara, tem dias que é extremamente prazeroso você entrar numa igreja que você nem conhece, mas escutar uma missa. E vai te fazer bem. É, tipo assim, só pra você entrar lá, você escuta o padre e tá falando uma passagem lá, fazendo um canto, né? Uma coisa assim, bonita. Aquilo faz bem pro seu coração.
e te ajuda a se manter firme ainda mais no seu propósito de se apegar ao Criador. Você tá entendendo? Você não pode ser extremista, irmão, para nenhum dos lados. A sabedoria não te permite ser extremista. Entendeu? Você tem que saber exatamente a função de cada coisa e quais são os problemas, onde que aquilo vira ou pode virar um problema para você, para interceptar. Entendeu? Então, eu não sei por que você tá com esse pavor da igreja, vamos dizer. Agora, se você virar para mim e falar, pô, Super, que é a igreja que eu vou, olha, falar para você, o pastor ele anda falando umas abobrinhas, eu andei percebendo umas coisas que antes eu não percebia, que é totalmente contra a Bíblia. Eu percebi agora que, pô, tá um bando de gado indo lá, que não tá... Aí é outra história. Aí não vale a pena mesmo. Aí, entendeu? Injustiças, erros e lacunas que não têm solução. No mundo moderno, isso se manifesta de forma cruel. E então, ele vai ainda mais fundo. Pelo que tenho por mais felizes os mortos, que já morreram, do que os vivos que ainda vivem. Porém, tenho por feliz aquele que ainda não nasceu. Aqui, Eclesiastes nos confronta com o nível máximo de desilusão e melancolia. Para o pregador, a vida é tão cheia de dor, frustração e impossibilidades que a morte, ou melhor, nunca ter nascido, parece mais abençoado do que viver. Essa frase não é um convite à depressão ou pessimismo gratuito. É um alerta sobre a realidade inescapável da vida. A morte não é um evento distante ou uma possibilidade. É o destino de todos nós humanos. Nenhum poder, riqueza ou status social muda isso. Do suor do seu rosto comerá o pão, até que volte à terra, porque dela foste tomado. Pois tu és pó, e ao pó tornarás. Melhor é a boa fama do que o unguento precioso, e o dia da morte melhor do que o dia do nascimento. Uma ideia completamente antimundo, anti-evangelho da prosperidade. E se você acha que Salomão está escrevendo isso apenas para se lamentar e te desanimar da vida, talvez você não tenha entendido a mensagem de uma maneira mais profunda. Mas relaxe que mais para frente eu vou te explicar. Hoje em dia a gente tem a impressão que todo mundo está em uma festa constante. Redes sociais cheias de sorrisos, eventos, viagens. Posso te fazer carinho pra ficar... Ah, toma no Abraão, para de ver caralho. Que porra é essa? Se Deus quiser, até sábado eu tô 100%. Viagens, ostentação, todo mundo parece alegre, despreocupado, vivendo na superfície das coisas. Talvez você já tenha ouvido falar que a ignorância é uma bênção. Bom, eu não preciso nem explicar, né? Enquanto isso, os sábios, aqueles que realmente percebem a fragilidade da existência, sentem o real peso da realidade. Você acha que até mesmo empresa e instituição boa, mesmo que não seja essencialmente bíblica, são pagas satânicas? Não! Não, Abraão! Com certeza não, irmão. E é aí que entra a imagem da pintura do Bobo da Corte Vermelho. Ele está sentado ali, cabisbaixo, pensativo. A Bíblia é como filtro. Se o que está sendo pregado for de acordo com o que está lá, parabéns. Você achou uma igreja boa, continue. Pronto. Não, o que você acha de leitura mediúnica, cara? Você acha que existe isso? Eu particularmente não acredito. Eu acho que é um exagero muito grande, um misticismo cristão grande. Rapaz, eu não acredito nesse tipo de manifestação. Dizem que a autora de Harry Potter utilizou. Eu acho que ela é só uma mulher muito talentosa. E você? O que é que você acha disso aí? Não, pior que eu acredito, cara. Mas sabe qual que é o problema desse assunto de médium? O problema, de novo, é a romantização. Os caras de Hollywood satânico fizeram certinho. Eles colocam no filme a retratação de pessoas médiums como pessoas que ficam possuídas por demônio, invoca demônio, e que a pessoa fica possuída, sobe para as paredes. Não é assim. Tipo assim, na verdade, o que eu entendi até hoje é que a pessoa que é médium, ela tem uma sensibilidade espiritual muito mais absurda do que o normal. Você tá entendendo? Ela sente coisas e percebe coisas do mundo espiritual que a maioria não percebe. Cara, é uma coisa que assim, às vezes até parece que a pessoa prevê o futuro. Vou dar um exemplo. Às vezes você chega pra sua mulher e fala, olha, tem um problema que é assim, assim, assado. Com fulano de tal. Aí sua mulher para, analisa, beleza. Aí, quando ela conhece a pessoa
na qual você citou que tá tendo um problema, só de ver a pessoa, ela sabe que tem algum problema ali, que vai dar merda. E ela tá certa. Isso é um exemplo ainda fraco que eu tô citando. Mas você entende? Pessoas que têm essa capacidade perceptiva espiritual mais afinada, antes de acontecer um problema, elas já sentem, elas sabem que tem algo estranho ou ruim prestes a acontecer, e acontece. Ou é só de bater o olho numa pessoa, percebe que tem algo esquisito, etc. Então tem pessoas que têm uma sensibilidade espiritual absurda. Mais além ainda disso que eu tô falando. E eu acho que são essas pessoas que têm essa sensibilidade brutal quando se envolvem com ocultismo, magia negra, coisas que existem, desde que o mundo é mundo. Aí sim, elas abrem um portal gigantesco demoníaco para essas forças podres dominarem a vida delas. Você tá entendendo? Eu acho que aí acontece isso. Então, a mulher lá que fez o Harry Potter, ela pode ser uma pessoa médium que tem essa sensibilidade espiritual gigantesca. E ela pode ter se envolvido com coisas ocultistas. Coisas distantes da luz do Criador. Você tá entendendo? Hollywood é cheia disso, irmão. Entende? Então assim, o mundo espiritual, irmão, ele é o mais real de tudo. O mundo espiritual é o mais importante, não é o mundo físico. As pessoas dão muita atenção pro mundo físico. Então é claro que tem essas pessoas que são assim médiums. Só que não é esse médium que você vê no filme, que vai fazer levitar não sei o que vai ir pra dimensão da puta que pariu, que vai fazer brotar lá um espírito que vai aparecer 3 horas da manhã no seu quarto chifrudo pra te atormentar. Porra! Claro que você não pode se basear em filme de Hollywood, tá entendendo? Então pra mim é isso, cara. O médium, na verdade, ele é isso. Ele é uma pessoa que tem uma sensibilidade espiritual absurda. Absurda. Não é uma sensibilidade espiritual, assim, normal. É absurda. E essa pessoa, pra chegar num nível de podridão, ela tem que, através dessa habilidade, ela acaba se apegando ao lado errado, o lado da mentira, do demônio, que é onde ele quer que ela esteja. Ela vai mexer com ocultismo, paganismo, que depois pode virar satanismo, magia negra, ritual, etc, etc, etc. Querer se transformar numa espécie de vidente em relação ao futuro, adivinhação e etc. Você tá entendendo? Então tem vários caminhos errados que uma pessoa assim ela pode acabar tomando. Se a pessoa percebe que tem essa sensibilidade espiritual altíssima, é mais um fator primordial para ela se apegar ainda mais ao Criador e pedir auxílio para ele. Porque se ela cair em mãos erradas do inimigo, ela se corrompe. Nem ela vai entender o que está acontecendo. Entendeu? É perigoso. Você mexer com o mundo espiritual é perigoso pra caramba, irmão. Isso não é brincadeira não, pô. Você não vê que as pessoas fazem aí ritual, as paradas pra tentar atingir os outros? Isso tem.